Fala galera, feliz São João para todos vocês. Caio Ferreira aqui, gravando mais uma live para tirar dúvida dos seguidores, dúvidas que vem chegando na minha caixa que tá lotada de direct de vocês. E as principais dúvidas, pessoal, são sobre diagnósticos. Então, primeiro a gente tem que esclarecer a função de cada profissional, né? O profissional que é médico, ele é treinado o tempo todo durante a graduação para o diagnóstico nosológico, para o diagnóstico clínico. Ele pesquisa qual doença esteja gerando dor e incapacidade e reduzindo sua qualidade de vida. O fisioterapeuta, ele é o profissional que tem a competência técnica para avaliar as alterações do movimento humano. Quando a gente fala de movimento, o seguidor comum, a pessoa leiga que não é da área da saúde, entende que é só, tipo, dobrar a coluna, dobrar o joelho, esticar a coluna, dobrar o cotovelo, esticar o cotovelo. Não, movimento acontece, por exemplo, movimento respiratório, fisioterapeuta dentro da UTI, né? Movimento óculomotor, fisioterapia oftalmológica, reabilitação de dor cervical. A gente pode trabalhar com movimentos oculomotores, né? Movimentos do próprio olho. Enfim, o movimento ele acontece o tempo todo. Até quando você acha que está parado, você está em movimento. Perceba quando você está dormindo. Chega um momento que você automaticamente tem um reflexo de oclusão vascular e muda de posição involuntariamente. Você deita de uma forma e acorda de outra. Porque o peso do seu corpo, comprimindo os tecidos na cama, durante horas que você dorme, faz com que seus vasos sejam ocluídos. E quando seus vasos são ocluídos, o cérebro dispara um reflexo para que você não tenha uma gangrena, né? Uma lesão por insuficiência de sangue e oxigênio. E aí você muda de posição. Até quando a gente está parado, a gente está em movimento. O fisioterapeuta é esse profissional que detecta as alterações de movimento que podem estar gerando dor e incapacidade no paciente. Então, são os dois profissionais que a gente mais fala de tratamento de dor, médico e fisioterapeuta. O psicólogo, ele vai detectar as alterações na saúde mental e ver quais são as alterações de saúde mental, de pensamentos automáticos, de atenção, de motivação, de cognição, de personalidade e por aí vai, que tá gerando medo, ansiedade, incapacidade, dor, né? O psicólogo vai fazer essa função. Então, cada profissional ele vai ter sua esfera de atuação. E quando os seguidores começam a falar comigo, Caio, eu tenho hérnia de disco, seu tratamento resolve? A resposta é sempre não. Caio, como assim? Você é maluco? Você fala aí nos stories que você trata hernia de disco e não sei o que. Vocês entendem? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que vocês interpretam. Faz sentido isso? A gente não fala que a gente trata hernia de disco. A gente trata o que você sente, não o que você tem. Você sente dor. O nosso trabalho é descobrir se essa dor é por causa da hérnia ou por causa de outras coisas. Na maioria das vezes não é por causa da hérnia. Exemplo, quando a gente tem uma hérnia de disco, seja na cervical, seja na lombar, seja na torácica, 90% dessas hérnias discais não estão causando a dor do paciente. 10% dessas hérnias discais estão causando alguma radiculopatia, que é aquela dor que sai do pescoço e irradia para o braço, para a escápula, para o peito, transfixa o tórax, parece que o paciente está infartando, principalmente quando é no braço esquerdo. Problema no pescoço. É aquela dor que quando está na lombar, e aí sai e vai direto para a perna, passa do joelho, adormece o pé, adormece a batata, você sente queimação, agulhada, choque. Essas são aquelas 10% das hérnias que de fato causam alguma radiculopatia. Dentre esses 10% de hérnias que causam radiculopatia, menos que 5% vão precisar de algum procedimento intervencionista em dor, como um bloqueio transforaminal epidural com injeção de corticosteróides, feitos pelos anestesiologistas, pelos médicos que são clínicos da dor, pelos médicos que são ortopedistas, especialistas em cirurgia de coluna,
né? Menos que 1% vão precisar de algum procedimento cirúrgico. Eu publiquei aí nos meus destaques do Instagram um estudo da NASS, da North American Spine Society. North American Spine Society, Sociedade Americana de Cirurgia de Coluna, né? No qual o presidente é um neurocirurgião chamado Todd Wetzel. Depois você pode procurar aí no Google Todd Wetzel e NASS, N-A-S-S. O último congresso que teve em agosto de 2020, agosto de 2019, lá da NASS, um médico, ortopedista, cirurgião de coluna, mostrou que quando esse paciente que tem dor lombar irradiada para a perna passa por uma avaliação de movimento, numa triagem, porque sim, os médicos lá nos Estados Unidos são treinados para isso. Aqui no Brasil não. Pelo menos eu desconheço algum que seja treinado para avaliação de movimento. Lá eles são treinados para isso. E aí quando você pega esse dado dessa pesquisa, você vê que quando esses pacientes que eram candidatos à cirurgia passavam por avaliação de movimento, 78,4% desses pacientes saíam da indicação cirúrgica porque melhorava com o movimento. Um outro estudo que é liderado pelo Hans Helvoort, é um holandês que veio aqui para o Brasil dar um curso avançado de reabilitação da coluna, ele é fisioterapeuta. Lá na Holanda, na clínica dele, ele tem médicos que fazem bloqueio transforaminal. E eles pegaram esses 10% dos pacientes de radiculopatia por hérnia de disco e fizeram uma triagem e falaram: você não está respondendo ao movimento, vamos tomar 2 bloqueios no intervalo de 15 dias e vamos ver se você passa a responder ao movimento. E aí depois desses 2 bloqueios no intervalo de 15 dias, 46% dos pacientes passavam a apresentar centralização, que é uma característica clínica muito importante que faz o paciente melhorar rápido. Centralização é aquela dor que sai da perna e vai em direção à coluna. Ela faz o caminho de volta, o caminho de melhora. Aquela dor que sai do braço e vai em direção à coluna cervical, que é o caminho de melhora. Aquela dor que sai de abdominal anterior, que parece uma cólica, que parece uma apendicite, vai para a costela, ela volta para a região torácica. Isso é centralização. 46% dos pacientes, quando submetidos a 2 bloqueios em 15 dias, passaram a responder com essa característica clínica. Olha que coisa louca. 16% melhoraram só com bloqueio, nem precisavam do fisioterapeuta depois. Olha que maravilha, né? Você tomar 2 injeções em 15 dias e sarar, com follow-up de 12 anos, de 12 meses, acompanhar por 1 ano, e esses pacientes estão satisfeitos com índices de melhora da percepção global altíssimos, satisfeitos com o tratamento. 16% tem redução de até 50% da dor depois desses 2 bloqueios, mas a dor não centraliza, ou seja, a dor não sai da perna. Fica aquela dor chata lá. Mas ainda assim, depois de 1 ano, eles estão satisfeitos com o tratamento, com a melhora de 50% dessa dor. Lembrando que agora eu estou falando dos pacientes que não responderam inicialmente ao movimento e a gente encaminhou para o ortopedista para fazer algum bloqueio, tá? De preferência o transforaminal, que vai para a sala de cirurgia, toma anestesia, é por via endoscópica, bota corticosterol lá na raiz do nervo, né? Os pacientes não respondiam ao movimento, passaram a responder depois desses 2 bloqueios. E 22% não apresentam melhora, nem apresentam centralização. Lembrando, não é 22% do total, é 22% desses 10 que não melhoraram com o movimento e nem melhoraram com bloqueio associado à fisioterapia. 22% eles precisavam de um procedimento cirúrgico. E aí eu vou extrapolar dados de uma outra pesquisa, que é uma pesquisa de síndrome de falha cirúrgica, FBSS, Failback Surgical Syndrome. Depois você pode procurar aí no Google, FBSS, né? Esses trabalhos de síndrome de falha cirúrgica mostram que, para dor crônica, aquela dor que passa de 3 meses na coluna, com radiculopatia, que é aquela dor que irradia abaixo do joelho ou abaixo do cotovelo, de cada 2 pacientes que operam, 1 continua com dor. E o que é que esse dado traz pra gente? Esse dado traz pra gente que
A explicação para a dor desse paciente não é a estrutura que estava incorreta, que estava fora do lugar, que estava danificada, degenerada com hérnia. A estrutura, ela não estava inflamada, não era esse o problema. Porque se fosse esse o problema, ele ia melhorar a cirurgia. Então, se de cada dois, um continua com dor, eu tenho 50% de ineficácia do procedimento. E você se arriscando a fazer essa cirurgia. E aí eu estou extrapolando os dados dessa pesquisa porque desses 22% que vão precisar da cirurgia, metade não melhoram. Olha que louco. Todos esses dados... Deixa eu diminuir o volume da TV aqui. Hoje é dia de Bahia, viu, galera? Bahia Atlético Paranaense, jogo duríssimo. Vamos nessa. Esses pacientes, esses 22% que não melhoram e que não melhoram com a fisioterapia, não melhoram com bloqueio associado, vão para a cirurgia, metade não melhora depois da cirurgia. Todos esses dados chamam atenção para outros aspectos, que não são os aspectos estruturais. Eu não posso chegar para o meu paciente e usar o Arnold, que eu vou mostrar para você aqui agora, ó. Eu não posso chegar a mostrar um modelo anatômico de uma coluna e explicar para o meu paciente isso aqui, ó. Você está vendo? Isso aqui é uma vértebra, isso aqui é um disco, isso aqui é outra vértebra. Cada disco fica dentro de uma vértebra e sua hérnia de disco é isso aqui, ó. Isso aqui vermelho. A cor vermelha já está associado cognitivamente a alguma coisa ruim, né? Sangue, na nossa experiência, para denotar algum destaque perante diversas outras coisas. Por exemplo, eu parei que minha casa é rosa. Se tiver um ponto vermelho aqui, é o ponto que vai chamar atenção, né? Então, esse modelo anatômico gera uma crença irracional no paciente que toda hérnia é sintomática, que toda hérnia é culpada da dor e que toda hérnia é uma coisa que precisa ser tirado o fragmento da hérnia, que precisa da correção cirúrgica, e não são todos os casos. Eu tenho na minha vida profissional, a gente alcançou a marca em fevereiro de 5.000 clientes atendidos, graças a Deus. A gente não tem um acompanhamento dos 5.000, obviamente. Atualmente a gente está acompanhando 756 pessoas. Essas 756 pessoas estão na nossa lista de transmissão do WhatsApp. Então são as pessoas que a gente tem mais controle, não os 5.000 que a gente atendeu. Mas de todos os pacientes que a gente tem um controle e tem um feedback, 3 operaram, rei. 3. Lembro como se fosse hoje. Falharam no tratamento, falharam no bloqueio e aí precisavam de cirurgia. Então, na minha prática clínica, isso reafirma os dados da ciência. Na minha experiência, a ciência mostra que o índice é mínimo de radiculopatias que precisam operar, porque em 12 meses, 86% dessas radiculopatias melhoram apenas com a história natural, né? Se você acompanhar os pacientes sem fazer nada, a história natural, como se fosse uma gripe, melhoram esses pacientes em 12 meses, né? E, como eu estava falando, a gente não pode usar um modelo desse para explicar, tá batendo aqui nesse nervinho amarelo, tá vendo? E esse nervinho vai lá pro seu bumbum, vai lá para suas pernas, se você não operar, você vai ficar tetraplégico. Você vai ficar paraplégico, vai para cadeira de roda, não vai poder nunca mais agachar, não vai poder nunca mais malhar, correr, impacto é ruim. Então, todas essas afirmações não são suportadas pela ciência. É a mesma coisa de você falar que vitamina C cura gripe. Não cura. Uma pesquisa em quem tomou vitamina C e quem não tomou, os dois grupos melhoraram igual, né, no mesmo tempo. Foi a história natural, não foi a adição do remédio vitamina C. É a mesma coisa que você falar que cloroquina e ivermectina melhora coronavírus. As pesquisas com ensaios clínicos controlados aleatorizados mostram que não tem efeito e às vezes até tem efeito colateral com hepatotoxicidade. Então, quando a gente pega um modelo desse e afirma para o paciente que essas coisas ruins podem acontecer, automaticamente eu gero crenças irracionais nesse paciente. Quais são as crenças irracionais mais comuns que a gente encontra no consultório? A gente encontra medo excessivo de se movimentar. Em alguns quadros, a gente encontra até cinesiofobia.
que já seria um grau de medo irracional. Me dê um exemplo aí, Caio. Por exemplo, essa semana a gente pediu para uma paciente dobrar o tronco. Tá em pé, vai dobrar o tronco até tocar nos pés, sem dobrar os joelhos, né? E a paciente começou a ter tremor nas mãos, sudorese excessiva, começou a gaguejar para falar. E aí eu comecei a perguntar para ela, como é que você está se sentindo? Eu tô com medo e tal. Mas você consegue identificar qual é o pensamento que vem automaticamente durante esse movimento que eu tô pedindo para você fazer? Ela caiu como assim? Aí eu dei o meu exemplo. Olha só, até pouco tempo eu tinha medo de avião. Principalmente depois da tragédia do avião da Chapecoense. Todo mundo lembra aí, né? O World Trade Center, setembro de 2011, não foi? Já gerou um medo excessivo de avião em mim. O acidente da Chapecoense foi o estopim, assim, né? Foi quando eu comecei a procurar terapia, né? Eu ter uma psicóloga para chamar de minha. E aí, na terapia, a psicóloga aplicou um questionário para mim, chamado Registros de Pensamentos Automáticos. E aí o pensamento que vinha na minha cabeça na hora do embarque era o seguinte: o avião vai cair, o avião vai cair, o avião vai cair, o avião vai cair. Era um pensamento automático que eu não controlava, e a gente tem que fazer um processo que a gente chama de desfusão. Entender o pensamento com entidade separada da sua mente, que você não tem controle sobre ele e que tá tudo bem se vinham alguns pensamentos ruins na sua cabeça. Só que quando você tem esse processo de desfusão, que você percebe, esse pensamento não faz parte da realidade. Como assim, Caio, não faz parte da realidade? Exemplo, daqui para BH de carro, daqui para o Rio de Janeiro de carro, é muito mais arriscado do que daqui para BH, daqui para o Rio de avião. O índice, a prevalência de acidentes automobilísticos no trajeto é muito maior do que acidentes aéreos. Então, fatalmente, baseado em fatos reais, eu estou muito mais seguro voando do que indo de carro. E isso confrontava o pensamento automático que vinha na minha cabeça. E esse confronto dava um pensamento compensatório, qual era o pensamento compensatório? De fato eu estou seguro, eu posso voar, vai estar tranquilo. Naquele momento minha boca parava de ficar seca, tremor na mão passava, eu parava de suar e embarcava maravilhosamente bem. Eu passei 2018, 2019 indo praticamente todo mês ou para o Rio ou para o BH. Viajei para Floripa, enfim. Fiz várias viagens que eu não faria por causa do medo, que o medo não deixou. Aí quando eu falo isso, não deixaria. Quando eu falo isso para a paciente falava, não, realmente eu acho que vai inflamar mais meu ciático. Mas esse pensamento, aí eu pergunto, mas esse pensamento é baseado em que experiência? Você já dobrou e piorou? Não, eu travei a coluna dobrando, tava tirando a mala do carro. Pronto, aí você começa a identificar o fator crucial que fez com que o paciente gerasse aquele medo. Aí você pergunta, mas tudo bem, eu entendo e até faz sentido que você tenha esse medo de dobrar, uma vez que você travou a coluna dobrando. Mas antes de travar a coluna, você fazia esse movimento de dobrar tranquilamente? Você... Como era esse seu movimento de dobrar antes de travar a coluna? Ela, Caio, normal, eu sempre nas viagens que eu fazia de carro, eu tirava a mala, nunca teve nada. Então, olha só, será que faz sentido que o seu pensamento, por causa de um evento que é ruim, né, tá sobrepondo todos os outros eventos que eram benéficos para sua coluna? Olha os eventos que você teve várias viagens, você dobrou a coluna várias vezes para tirar a mala do carro e nunca aconteceu nada, provando que sua coluna é forte. Mas teve um momento que foi diferente dos anteriores, que você travou a coluna dobrando para pegar a mala. Você percebe a quantidade de eventos positivos relacionados a dobrar a coluna e a quantidade de eventos negativos relacionados a dobrar a coluna? Ela, não, realmente faz sentido. Mas por que então que travou naquela hora? Como é que estava a sua vida, minha querida, naquela viagem? Aquela viagem realmente foi diferente. Por que foi diferente? Foi diferente porque eu estava trabalhando num momento que era para eu estar de férias e eu estava com uma briga com meu marido. Eu estava brigando com meu marido porque meu marido tinha planejado as férias dele para estar em consonância com a minha, pra gente viajar juntos. Eu não pude viajar porque eu continuei trabalhando. Então eu tava com um conflito
com meu esposo. E aí nesse momento que a gente consegue identificar que a circunstância do dobrar o tronco para tirar a mala foi completamente distinta dos eventos anteriores que foram positivos relacionados a esse movimento de dobrar a coluna para pegar a mala do carro, você começa a estar abordando o paciente de uma forma cognitiva. Mas, Caio, é só o psicólogo que pode abordar o paciente de uma forma cognitiva? Definitivamente não. Definitivamente não. Por que definitivamente não? Porque essa abordagem cognitiva que eu tô fazendo, que eu fiz com essa paciente, foi uma abordagem cognitiva funcional. Só para eu ganhar essa possibilidade de dar uma nova experiência para ela de dobrar o tronco. Então, você também pode abordar dessa maneira. Quando você aborda dessa maneira, o paciente começa a ter um efeito top-down. Você tem duas formas, duas maneiras no seu corpo de desencadear a analgesia. Como assim, Caio? Analgesia é o processo pelo qual o seu eixo hipotalâmico, hipofisário e intestinal libera substâncias analgésicas na sua corrente sanguínea. Sabe aquela substância que você, toda vez que toma um remédio, sente aquele relaxamento muscular, diminuição da dor? Todas essas substâncias conseguem ser liberadas pelo cérebro mediante aos estímulos mais adequados possíveis. Quando você tem essa conversa com o paciente para submeter o paciente a essa nova experiência, você começa a ter o efeito top-down. Você tem o efeito down-top, que é da periferia para o cérebro, e tem o efeito top-down, que é do cérebro para a periferia. Quando eu coloco uma terapia manual, uma acupuntura, uma liberação miofacial, uma pistola vibratória, qualquer técnica local na região que dói, eu estou tendo um efeito down-top. O efeito down-top, que é um efeito analgésico da periferia para o centro. Esse efeito é de curta duração, no mínimo 72 horas, e não promove independência. A informação, através de uma entrevista motivacional, através de uma terapia cognitiva funcional, através de uma terapia cognitiva comportamental com o psicólogo, são efeitos analgésicos top-down, que começam no cérebro e vão para a periferia. O efeito top-down é muito mais duradouro, porque o paciente entende que aquela situação deixou de ser aversiva para ele. E quando ele entende que a situação de dobrar o tronco não é aversiva para ele, eu tenho uma cascata de fatores antinociceptivos, eu tenho uma cascata de fatores analgésicos que são liberados no sistema nervoso central. E automaticamente eu tenho uma reação insular e uma reação da amígdala, que são estruturas cerebrais de cultura, crenças, pensamentos e detecção de ameaças, de liberação analgésica na corrente sanguínea. Então, quanto mais o paciente repete o ato de dobrar o tronco, não sendo aversivo, porque ele teve esse entendimento através de uma conversa com um profissional capacitado, ele começa a perceber, caramba, a primeira vez doeu, a segunda vez está doendo. Aí você pergunta, está piorando? Não, não está piorando. Faz sentido que se tivesse machucado uma ferida na sua coluna, quanto mais você dobrasse, mais você abriria essa ferida, e ao abrir essa ferida, mais inflamado ficaria e mais dor você sentiria. Caramba, Caio, faz sentido. Nesse momento, paciente cinesiofóbica com tremor na mão, cheia de sudorese, para dobrar o tronco, estava com todas essas reações autonômicas, simpaticotônicas, de reação de luta ou fuga, como se estivesse com a arma na cabeça sendo assaltada. Para o cérebro não tem diferença, as substâncias liberadas são os mesmos para a mesma situação. Ela é aversiva em intensidades diferentes, mas só o fato de ser aversiva faz com que o paciente libere essas substâncias ruins, né? Que fazem com que ele sinta mais dor e mais medo. Aí, nessa situação aí, quando a paciente começa a perceber que tem menos dor, e quanto mais ela repete, mais vai ficando mais fácil, mais vai ficando melhor, ela começa a
começa a ter um input no cérebro, é como se uma gavetinha abrisse e confrontasse a experiência prévia negativa de dobrar o tronco dela. E aí quando essa situação nova, caramba, eu tô dobrando o tronco e não tá doendo, caramba, tá melhorando. Quando a situação nova é instalada no cérebro do paciente, o paciente vai tendo mais medo e vai melhorando cada vez mais e a capacidade de dobrar o tronco vai se restabelecendo. Por que eu quis explicar tudo isso para vocês? Porque eu estava aqui imprimindo os questionários, né, de incapacidade que a gente vai aplicar nas avaliações dessa semana. Essa semana a gente vai fazer 8 avaliações novas. Então estava imprimindo aqui 8 questionários, 3 deles de incapacidade cervical e 5 deles de incapacidade lombar para aplicar nos pacientes novos. E aí eu lembrei que se nesse meio termo em que o paciente teve a experiência de dor aversiva, foi para emergência, tomou remédio, não melhorou, tá vindo em você como última opção terapêutica, ele passa por um profissional que fala: travou quando você dobrou o tronco para pegar a mala, porque quando você dobra o tronco, seu disco escorrega para trás, bate no nervo e trava seu ciático, inflama seu ciático. Se você recebe um profissional que fala: travou porque sua postura é ruim, você está emborcado o tempo todo. Se você pega um profissional que fala: você não vai poder mais agachar, você não vai poder mais correr, você tem um ciclo de dor, espasmo e incapacidade. Você já tem medo de dobrar o tronco e você recebe uma informação negativa relacionada à sua experiência que já foi negativa. Você reforça essa experiência negativa, fica com mais desuso, porque a musculatura começa a ter... não é assimetrias a palavra, assincronias musculares. A musculatura começa a entrar em assincronia, ativar excessivamente por reflexo protetor, porque ela acha que tem alguma coisa errada, então ela precisa ativar mais, porque ela acha que ativando mais vai proteger a coluna. Só que quando a gente pega esses pacientes com dor de coluna, o paciente já tem uma ativação muito maior do que os pacientes sem dor, então é por isso que ativar o core não é indicado, fortalecer core não é indicado para quem tem dor na coluna. Quer fortalecer core, você é um indivíduo saudável, tá tudo bem, não vai ficar com dor por causa disso. Mas se você tem dor, ativar o core não é bom. Recebeu essa informação negativa, reforçou o medo, reforçou o desuso, reforçou a incapacidade, depressão, mais dor. Por depressão não, né? Mas tristeza profunda, e caso se perpetue por mais de 3 meses, pode ser que o paciente entre em depressão a depender do nível de incapacidade. Se o nível de incapacidade tiver mais que 40%, né, nos questionários, tem mais chance do paciente ter depressão. Aí você vai, aplica o Start Back, que é um risco prognóstico psicossocial, e o paciente está com uma pontuação altíssima lá, de risco moderado a alto no Start Back. Aplica o CSI no inventório de sensibilização central, está com mais de 40 pontos. Sensibilização central, isso quer dizer o quê? Que o sistema nervoso do paciente, ele já não funciona normalmente, ele está hipersensível. Por exemplo, vocês estão ouvindo a zoada do ventilador aqui, porque senão eu ia estar derretendo com essa luz aqui. Tem paciente que está com dor há muito tempo, que tem sensibilização central, que esse vento batendo na pele aqui, ele gera dor. Se você botar um cubo de gelo aqui, em vez de ter calafrio, o paciente sente dor, né? Porque o sistema está hipersensível. Então é como se o alarme da casa, é como se a buzina, a campainha da casa tocasse uma vez, e em vez de tocar só a buzina, ligasse o ventilador, o ar-condicionado, o fogão, o forno elétrico, a máquina de lavar, o ar-condicionado do quarto, porque a resposta do paciente com dor crônica, com dor há mais de 3 meses, tende a ser exacerbada comparado a uma resposta esperada por uma alteração de tecido, né? Uma dor por causa de uma manutenção tissular, né? Um tecido que está gerando espasmo, gerando input nociceptivo e fazendo com que o paciente tenha mais dor. Então, se o paciente nesse meio termo da emergência para fisioterapia, ou da lesão, do quadro de dor, da agudização do quadro de dor, da crise de coluna para a fisioterapia, ele recebe profissionais médicos ou fisioterapeutas ou profissionais de fisioterapia que reforçam as crenças negativas associadas a movimento para ele, reforçam essas crenças, o paciente piora sensivelmente. O paciente tem mais medo, mais ansiedade, pode ter privação de sono e reforçar esse ciclo vicioso.
Então, são casos de pacientes que vêm de Pilates e RPG, por exemplo. Eu recebo muito paciente que vem com aquela informação, contrai o core que vai proteger, ajeite a postura que vai proteger. E eles começam a ter disfunções de controle e extensão, porque ficam assim o tempo todo, e aí a musculatura paravertebral já fica em hiperatividade, e essa hiperatividade tende a influenciar a dor de coluna desses pacientes. Então o meu trabalho é completamente oposto ao do Pilates, completamente oposto ao do RPG, nesse sentido dos pacientes com dor de coluna. Se você não está com dor, está fazendo Pilates e RPG, por uma questão estética, de flexibilidade, de se manter ativo, maravilhoso, continue fazendo. Mas se você está com dor, o ideal é que esse fisioterapeuta do RPG também seja fisioterapeuta músculo-esquelético, que ele com certeza vai ter uma abordagem prévia a começar o RPG, vai ter uma abordagem prévia a começar o programa de Pilates com você. Isso seria o cenário ideal. Também eu estou passando somente a minha perspectiva, não está certa nem está errada, é o que a gente tem visto. É o que a gente tem visto na prática clínica, beleza? Então, a forma como que você passa a informação para o paciente, se ela é baseada em ciência ou não, vai influenciar completamente no resultado terapêutico do paciente, tá? Eu tenho uma paciente, né? Tive uma paciente médica, anestesiologista. Só pelo background dela você já sabe que ela tem um conhecimento muito avançado a respeito de dor. Porém, todavia, entretanto, antes de chegar em mim, ela passou por diversos profissionais que falaram para ela que dobrar o tronco ia beliscar o nervo, né? E aí a dor ia irradiar para a perna. E aí ela teve um primeiro episódio e melhorou dobrando o tronco para trás, fazendo extensão. E aí ela começou com um profissional muito renomado aqui, né, no estado, no Brasil até. Esse profissional atendeu ela 3 vezes, ela foi melhorando, aí passou ela para a equipe. Aí ela já teve um backfire effect aí, teve uma influência negativa aí, porque ela queria ser atendida por ele, não pela equipe dele. Então ela já criou um fator contextual que é uma barreira para a recuperação. É um fator que não é físico, é um fator contextual que a gente chama, que é uma barreira de recuperação. Imagine, você paga o meu serviço, a gente tem uma equipe, né? E aí você paga o meu serviço para ser atendido por mim. Aí eu te atendo uma vez, dou sua classificação, digo o que é que você vai ter que fazer, e na segunda vez já não sou eu que te atendo. Você fica... É esquisito, né? É um fator contextual negativo quando a gente pensa em um resultado terapêutico para esse paciente. E aí, essa paciente seguiu no tratamento, só que aí o quadro dela avançou, ela passou a não melhorar com extensão. Aí ela procurou um outro profissional, depois de cerca de 1 mês, 2 meses. Esse profissional desviou o quadril dela, continuou fazendo extensão, ela continuou melhorando. E foi mais um profissional que falou pra ela, não dobra o tronco de jeito nenhum, porque se você dobrar o tronco, sua hérnia vai bater no nervo e vai fazer sua ciática atacar. E aí ela já tinha um autotratamento, né? Ela já tinha os exercícios que melhoravam ela nas crises dela. Só que ela teve uma crise que não melhorou com esses movimentos de extensão e desvio do quadril dos 2 profissionais anteriores. E ela ficou com medo de dobrar o tronco. Dor irradiada na perna, dormência no pé, parestesia. Eu falei, rapaz, dobra o tronco aí. Como assim, Caio? Como assim? Sempre que eu dobrei piorava, eu sempre melhorei dobrando para trás, você tá me pedindo para dobrar para frente, eu tenho que submeter você a uma nova experiência. Não deu outra. A paciente começou a dobrar o tronco de forma repetida, a dor começou a centralizar, sair da perna, vir para o bumbum, vir para a lombar e ela melhorou sensivelmente. Melhorou sensivelmente. Então, qual foi o meu trabalho ali? Tentar erradicar o medo que essa paciente tinha de dobrar o tronco. A disfunção de controle e extensão que essa paciente tinha por ter sido ensinada a vida toda que dobrar para trás que era bom. Então a gente tem que ter muita cautela e examinar minuciosamente o que esses pacientes apresentam, tem de apresentação clínica dentro do consultório, beleza? Acho que era isso que eu tinha para falar. Se tiver qualquer dúvida, eu deixei uma caixinha de perguntas lá nos stories, você vai lá e manda sua pergunta. Eu deixei também uma avaliação de incapacidade nos stories, né? Voltem lá nos stories, respondam todas, são 10 perguntas que depois a gente vai fazer um vídeo para te explicar como é que a gente faz a pontuação de incapacidade nessa avaliação.
E aí você vai saber se sua incapacidade é leve, se é moderada, se é severa, o quão você precisa de fisioterapia, o quão frequente deve ser o tratamento. A gente vai falar em vídeo ao longo dessa semana. Então, se você puder, vai lá nos stories, responde todas as perguntas, principalmente você que tem dor, beleza? Chegam umas perguntinhas aqui, né? Maria Clara Maltês, João Paulo sempre aqui, Maria Nova aqui, seja muito bem-vinda, Maria. Vamos ver aqui se a gente responde essas perguntinhas que chegaram aqui. Ed Oliveira. Eu tenho até medo de voltar aos treinos. Pois é, Ed. Veja bem, existe um processo de reabilitação muito clássico na fisioterapia, muito importante, chamada reabilitação do ligamento cruzado anterior, pós-cirúrgica, predominantemente em praticantes de atividade física ou de alto rendimento. É uma lesão que geralmente acontece por pivô shift, né? Mecanismo de pé fixo e rotação do fêmur sobre a tíbia tende a lesionar esse LCA. E o processo de reabilitação desse ligamento dura de 6 a 8 meses e tem vários marcos nesse processo de reabilitação. E aí um dos critérios para a gente não dar alta para o paciente é o questionário de medo. Os pacientes que têm mais recidiva dessa lesão de LCA são os pacientes que tinham todas as melhoras nas capacidades funcionais do joelho, força, equilíbrio neuromuscular, aterrissagem de salto, testes funcionais, mas o medo estava alto. São os pacientes que têm mais recidiva de lesão. Porque quanto mais medo você tem, mais percepção de ameaça você vai ter relacionado ao movimento e automaticamente sua musculatura vai exacerbar a contração e vai ser uma coisa assíncrona. E por ser assíncrona, você tem mais risco de lesionar. Então, o trabalho de todo profissional de saúde é ressignificar crenças relacionadas a medo de movimento, a movimento e machucado, a dor e lesão, que elas não são diretamente proporcionais. Então, a gente tem que trabalhar o seu medo, te proporcionar novas experiências, mimetizando os treinos que você objetiva voltar, para que você vá cada vez mais seguro e com menos medo para essas atividades, beleza? Teve mais pergunta aqui. Quem tiver pergunta, clica na interrogaçãozinha e manda aí, tá, pessoal? Hoje a gente tá com tempo para conversar aí. Tô com a lombar doendo e fico com as pernas com formigamento. Muito normal, tá? Muito comum. A lombar tem nervos. Ó, aqui é a sua coluna lombar. Esses nervinhos em amarelo aqui descem para a perna até o pé. Então, um sintoma muito comum é que você tenha dormência e formigamento, agulhada, choque, queimação. São sintomas de parestesia, não todos, mas são sintomas de parestesia. É esperado, tá? E quando o paciente tem parestesia, a gente já detecta como um sniper que o problema está na coluna. Vamos ver mais. Osteopatia funciona para quem tem dor articular? Maria, obrigado pela pergunta. Olha só, não existe evidência científica que consiga determinar se a fonte do sintoma do paciente é músculo, articulação, nervo, vaso e os diversos tecidos, ligamento, cápsula, cartilagem. Não existe nenhuma evidência que diga, ó, esse sintoma é de articulação, esse sintoma é de músculo. Né? Então a gente já não pode bater o martelo relacionado a isso. Osteopatia é uma profissão. Dentro da profissão existem enésimas técnicas, poucas com evidência científica. Quais são as técnicas que têm mais evidência científica dentro da osteopatia? Manipulação articular, os thrusts, chama de HVLAT, né? High Velocity Thrust Amplitude Movement, High Velocity, HVLAT, High Velocity Amplitude Thrust, HVL, não, enfim, é HVLAT, tá? A sigla. Significa um movimento de alta velocidade e baixa amplitude na amplitude final da articulação. Essas técnicas têm muita evidência de gerar simpatoexcitação, que é um mecanismo do sistema nervoso central que gera neuromodulação e diminui a dor do paciente. Porém, são técnicas dependentes do terapeuta,
que não dão autonomia para os pacientes. E há uma discussão que já chegou aqui no Brasil, a discussão é forte lá na gringa, Estados Unidos, Reino Unido. Se você buscar aí Ben Cormack, da CoreConnect, é ex-fisioterapeuta do Manchester United, trabalha com educação em dor há muito tempo. O Adam Meakins, um fisioterapeuta de Londres. Joy Tata com 2 T's, tá? Mike Heyman, enfim, Derek Griffin, diversos nomes lá da gringa já fazem vários podcasts gratuitos no Spotify, no YouTube, mostrando que talvez seja a hora de abandonar técnicas de terapia manual por não estimular a autonomia do paciente no processo terapêutico. E por diversos estudos estarem saindo, comparando terapia manual com exercício e mostrando superioridade dos exercícios por terem esse efeito top-down e não down-top, como eu falei no início da live, no meio da live. E aí a gente entra com um conflito de interesse muito grande, porque eu tenho uma formação em osteopatia e nem por isso eu fico vestindo camisa da técnica, né? Eu não acho que ela vai acabar, acho que existem diversos profissionais que conseguem, dentro da osteopatia, acoplar a evidência científica e trabalhar muito bem com elas, mas eu acho que tem profissionais obsoletos que vestem a camisa e não aceitam o que não tem evidência ali dentro, né? E aí você tem um interesse muito mercadológico das escolas de osteopatia de não fecharem, né? De não falirem, enfim, é um case de negócio e eles defendem isso com unhas e dentes. Mas como nosso objetivo é sempre o paciente, né? O melhor para o paciente, o que tiver mais evidência para o paciente, talvez esteja na hora da gente diminuir o uso e até abandonar a terapia manual e utilizar técnicas que tenham que proporcionem cada vez mais autonomia para o paciente. É um posicionamento que eu concordo bastante. Sabe quem fez um conteúdo muito bom sobre esse hands-on versus hands-off? Adriano Pesolato, fisioterapeuta lá de Ribeirão Preto. Busca aí ele assistiu a aula no Trust Edge. O Trust Edge é uma plataforma da gringa que a gente assina, né? Tem várias aulas lá, tem o Physiopedia também, tem o pessoal do Physiotutors também, que você pode buscar, tem vários conteúdos gratuitos no YouTube. Todo esse pessoal da gringa, o Adriano, ele assistiu a discussão, foi uma live, na verdade, com o Adam Meakins, e ele traduziu e fez um post, né? Então ele tá falando isso lá no Instagram dele, gratuito. Então vai lá seguir. Se você não segue o Adriano Pesolato, eu acho que você tá de brincadeira na tomateira, tá? Tem que seguir esse cara. É um cara muito importante para nós fisioterapeutas. Enfim, deixa eu ver se chegou mais pergunta. Se chegou mais perguntas a gente responde, se não a gente finaliza a live. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Acho que é isso. Não chegou mais perguntas, não. Vou ver se tem aqui na caixinha. Aqui, ó. Ó, pergunta nova aqui, ó. O que eu respondi, né? Já respondi essa pergunta. Algumas pessoas dizem que a osteopatia não tem evidência. Não tem como. Imagine você chegar e falar: medicina não tem evidência, fisioterapia não tem evidência. Imagine, psicologia não tem evidência, educação física não tem evidência. Não existe. Esse comentário é implausível, é desconexo, é um comentário de quem não entende ciência. Porque não tem como você pegar uma profissão e dizer que ela não tem evidência. Ela pode ter técnicas e abordagens que têm evidência e técnicas e abordagens que não têm evidência. Então essa pergunta não merece nem ser levada em consideração. Se você perguntasse, manipulação visceral tem evidência, eu ia te dizer não, né? Manipulação articular tem evidência, eu vou te dizer tem. Mas para quê? Sempre você tem que fazer o PICOT, né? PICOT é uma sigla, um acrônimo, né? Que você tem que fazer a pergunta clínica com a intervenção para qual desfecho e para qual ponto no tempo, né? Não existe você falar, a osteopatia tem evidência. Não tem isso. Você tem que falar, a osteopatia tem evidência para dor de cabeça em pacientes com cefaleia migranosa, no curto prazo, em 3 meses, ou no médio prazo, em 6 meses, no longo prazo, em 1 ano, né? Sempre o ponto no tempo, a pergunta clínica
qual tipo de intervenção, comparado com o que, você tem sempre que comparar com uma abordagem de preferência que seja padrão ouro, né? Para depois falar se aquela técnica tem evidência ou não. Quem trabalha muito com isso e muito bem com isso é o Luiz Cláudio Corrêa, do Medicina Baseada em Evidências, o MBE, o José Alencar, que é um médico cardiologista, depois você busca aí, e o Léo Costa, que é fisioterapeuta, nosso par aí, né? Depois você segue o Instagram deles aí para entender mais sobre essa pergunta Picot, para saber se alguma coisa tem evidência ou não. Deixa eu ver se teve mais. Muita dor no quadril. Tenho muita dor no quadril. Se ficar muito tempo deitada em cima, fica insuportável. Pacientes que têm dor no quadril tendem a desenvolver alodinia periférica, hipersensibilização periférica. Em volta do quadril, a área de dor fica muito sensível a qualquer barotrauma, a qualquer pressão. Os receptores teciduais, corpúsculo de Messner, Pacini, Ruffini, todos eles ficam hipersensíveis, gerando inputs nociceptivos naquele tecido. Então, se você deita de lado e joga sua carga toda em cima do quadril, é muito comum que você se sensibilize e sente mais dor, e sinta mais dor, beleza? O que a gente faz com a dor no quadril? Pergunta se teve trauma. Não teve trauma, investiga a coluna. Depois investiga o quadril. Às vezes investiga o joelho, às vezes investiga o tornozelo. Essa semana chegou um paciente com dor no quadril, que o problema dele era dobrar o tornozelo. Quando a gente recuperou a capacidade de dobrar o tornozelo, ele agachou com muito menos dor no quadril, 70% menos dor no quadril. Então, é uma coisa que eu falo sempre. Onde dói, raramente está o problema. Pega essa, tá? Onde dói, raramente está o problema. É o que a gente fala sempre aqui. Deixa eu ver se teve mais uma. Quem tiver pergunta, manda na caixinha. Cadê? Manda aqui na interrogaçãozinha. Aqui, ó. Ó que coisa louca. Ó que coisa louca aí agora, ó. Tem um... Não, cadê? Ou não deu pra compartilhar. Mas a pergunta é essa aqui, ó. Ó, a pergunta é essa, ó. Fala um pouco sobre a síndrome de túnel do carpo moderado, né? Ainda tem isso, né? Se é leve, moderado ou intenso. Ó, o que os profissionais de saúde fazem para detectar síndrome de túnel do carpo? Ultrassonografia do punho e eletroneuromiografia do membro superior. E aí, se tiver qualquer condução alterada na eletroneuromiografia, junto com qualquer espessamento na região do punho, eles batem o martelo síndrome de túnel do carpo. Mas eu converso com vários ortopedistas, entre eles um dos que eu considero um dos melhores aqui, e eles falam o seguinte: na verdade, só quando a gente faz o acesso cirúrgico que a gente vê o grau de compressão do túnel do carpo. E aí não é que não exista, mas a prevalência é muito pequena. A maioria das dores no punho são problemas no cotovelo, no ombro ou no pescoço. Porque, assim como na coluna lombar, o nervo que sai aqui do pescoço, aqui é sua cervical. Esse nervinho amarelo que sai aqui do pescoço, ele vai pro ombro, pra escápula, pro peito, pro coração, pro pulmão, desce pelo braço e vai até os dedos. Então, se eu tiver qualquer problema aqui, ó, base de crânio ou coluna cervical, para inclinar, para rodar, para dobrar. Por exemplo, se você tem problema no pescoço, algum movimento do pescoço vai doer e não só esticar. Aí você pode testar aí agora, ó. Olhar para cima, para baixo, rodar todo pro lado, rodar todo pro outro, inclinar todo pro lado, inclinar todo pro outro. Você percebe o tamanho do movimento do meu pescoço? Opa lá. Simétrico, né? Tem paciente que vai para um lado e não consegue ir para o outro. Tem paciente que roda para um lado e não consegue rodar para o outro. Tem paciente que olha para baixo, encosta o queixo no peito. Tem paciente que não consegue encostar o queixo no peito. Tem paciente que olha para cima, aumenta a dor. Se você tem algum desconforto para fazer algum desses movimentos, entre eles, ó, protusão, avançar o nariz no vento e encaixar o queixo na garganta, você tem um problema no pescoço e muito provavelmente é uma rigidez. E se você tem alguma rigidez no pescoço, qualquer caminho que esse nervo passa e vai lá pro punho, pode estar afetado.
E aí pode estar desencadeando essa dor no punho. Tanto é que os ortopedistas que eu conheço que operam síndrome do túnel do carpo falam pro paciente, ó, tem uma chance de voltar em 12 meses. Então faça atividade física, se cuide, faça fortalecimento, vá para musculação, porque tem uma chance de voltar seu problema, né? Então quando a gente resolve a causa, uma das causas, né? Que é essa rigidez do pescoço, alteração de ombro, escápula, cotovelo, a gente consegue melhorar a dor no punho de uma forma duradoura, mais duradoura. Por quê? Porque o paciente sabe o que fazer para melhorar, ele não depende de um profissional para melhorar ele. Faz sentido? Vamos ver se teve mais uma. Olá, ó. Quem sofre de escoliose pode fazer esses estalos que eu vejo você fazer nos outros pacientes? Seu diagnóstico não determina absolutamente nada do que pode e não pode ser feito. Então, não é a escoliose que vai definir se você vai receber manipulação ou não. É a avaliação fisioterapêutica. Agora, o que eu posso clarear para você? É que de cada 10 pacientes que eu atendo, 2 recebem manipulação. Então, 8 ou até mais que 8, às vezes mais que 8, melhoram antes da gente chegar no grau de carga da manipulação. Então, a gente precisa alinhar a expectativa. Porque se você for um curioso que está vindo para mim só para ser manipulado, a chance são é que se eu te avaliar e for contraindicado, você não vai receber manipulação. E aí, para não ter uma quebra de expectativa, você já fica ciente disso. Você vai receber a estratégia terapêutica que for mais indicada para o seu quadro. E ela pode ser, e ela pode não ser, na maioria das vezes, a manipulação. Então você já fica ciente disso aí. Deixa eu ver se teve mais. Sem mais perguntas, acho que era isso. Até falamos muito, né? 51 minutos aí. Então, gratidão a todos vocês que ficaram até aí, gratidão a você que está vendo no replay aí essa live, a gente vai subir ela no YouTube também, e um abraço, vai lá nos stories, responde o questionário para a gente fazer mais vídeo depois, que eu tô fazendo uma avaliação gratuita lá com você que tem dor lá nos meus stories, tá? E se você tiver alguma dúvida, tem uma caixinha lá também para você mandar pergunta e a gente responde em vídeo. Grande abraço, movimento é vida e vambora Bahia!